Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de mais um dia estarmos aqui para poder meditar na palavra do Senhor com toda alegria. Hoje, 10 de fevereiro de 2025, a gente vai, antes de começar o nosso devocional, fazer um agradecimento ao Senhor por dois motivos. O primeiro motivo é porque hoje, nessa data, 10 de fevereiro, nós celebramos o aniversário da nossa querida e amada sobrinha Milena Braga, né? A Milena, por que o aniversário dela nesse momento é importante? Mais importante do que normalmente era? Porque nós sofremos uma perda dentro da família muito significativa, então viemos de um momento de dor, e aí esse aniversário da Milena, ela, vamos dizer assim, ela faz uma oposição ao acontecimento, porque ela traz vida, o vida em oposição à própria morte que se estabeleceu. E aí, Milena, vamos dizer assim, tem essa representatividade nesse momento de dizer assim, olha, acordem para a vida, vocês ainda estão vivos, então é importante vocês procurarem, caminharem e meditar na palavra do Senhor, assim como ela própria faz na sua vida. Então abençoada seja a vida da minha sobrinha, que Deus a tenha e que continue fazendo dela uma serva valorosa do Senhor, tá bom? E também, de maneira muito especial, a gente também quer agradecer a Deus também pela vida do meu amigo Andrei, que é o Tenente Andrei, que trabalha no CLA, é um irmão aí, um irmão de caminhada. Nós conhecemos o Andrei lá no ano de 1991, né, no tempo que nós estávamos na Companhia Vale Rio Doce, e ao longo da vida, ao longo dos anos, a gente se reencontrou na nossa caminhada e agora dentro do ambiente completamente diferente. Andrei é um homem valoroso, um homem firme, um homem dedicado, um homem, vamos dizer assim, um chefe de família exemplar, né, que vem construindo uma família forte pelo bom exemplo que ele tem. Espero que Deus esteja no centro do seu coração, meu irmão, que espero principalmente que você também possa confessar com sua boca que Cristo é o Senhor de sua vida e que você possa, vamos dizer assim, voltar o seu coração em fé e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Gratidão damos a Deus na sua vida e que desejamos que Deus possa continuar, vamos dizer assim, te instruindo e te permitindo que você possa evoluir, tanto na tua vida prática, pessoal, quanto na tua vida espiritual e também profissional, tá bom? Feliz aniversário aos aniversariantes. E dando continuidade à nossa série de devocionais diários, né? Ao longo aí dessa vida a gente vem ali desde o primeiro capítulo de Gênesis, já estamos nesse momento, a gente vai mergulhar no primeiro livro de Crônicas, capítulo 26, e a gente vai tomar ali o versículo 8 como versículo de trabalho. Nele diz assim: todos esses foram os filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes de força para o ministério, por todos 62. Na verdade, esse capítulo ele traz, assim como os capítulos anteriores que nós temos trabalhado, vamos dizer assim, a preocupação de Davi para poder não só agora ter a questão vamos dizer assim, da materialidade da construção do templo, mas ele está agora a preocupação da construção dos ministérios que serviriam no templo. E aqui, nesse capítulo, ele vai passar pelas funções dos porteiros, pelas funções que vai do versículo 1 até o versículo ali 19, depois ele vai as funções dos guardas dos tesouros, né, a segurança das guardas dos tesouros, que vai do versículo 20 até o versículo 28, e depois das pessoas que são designadas como oficiais e juízes para poder atuar diante do povo ali, que é do versículo 29 até o versículo 32. A tribo envolvida aqui continua sendo a tribo de Levi e as suas famílias nas suas diversas ramificações apresentadas. E o primeiro ponto, que é justamente o ponto do nosso trabalho aqui, é que ele se concentra em Obed-edom. Obed-edom, se você bem se lembra, foi para onde a arca foi guardada ali em um certo momento. E nessa casa de Obed-edom, enquanto a arca lá estava, a sua casa foi abençoada. Ele foi tão abençoada que Obed-edom, segundo o relato bíblico, ele chegou a ter 8 filhos, e aí a sua geração aí chega aí, por exemplo, a 62 homens valentes, homens de trabalho. E o interessante desse devocional desse capítulo, e a gente precisa ir destacando, é que apesar de haver uma função sacerdotal, e esses homens não são de funções sacerdotais, mas eles trazem pra gente, por exemplo, uma manifestação, um direcionamento daquele trabalho que parece simples, como o porteiro da igreja. O porteiro da igreja, a pessoa que cuida ali da cantina, a pessoa que cuida das crianças, a pessoa que cuida do templo em si, da organização do templo, né? Então, ou seja, essas pessoas que aparentemente, as pessoas que cuidam do acolhimento, que aparentemente desenvolve um trabalho secundário aos olhos dos homens, mas em relação ao próprio Deus, em relação ao cronista aqui, ele mostra que há, vamos dizer assim, uma paridade, uma equidade, algo muito significativo, porque se as obras, se os trabalhos estão sendo feitos para o Senhor, esses trabalhos, eles normalmente não, eles devem ser encarados como um trabalho de grande valor e abençoados, porque é propósito, ou seja, nós temos a parte da espiritualidade, a parte da santificação que de fato, e passa pelos sacerdotes, a parte da expiação de pecados, tudo isso, mas quando esse tipo de trabalho, ele manifesta, na verdade, o quanto você está pronto e apto para poder diminuir da sua posição e, por vezes, ocupar posições que aparentam aos olhos do ser humano ter uma grandeza menor. E o interessante é que no versículo, se a gente puder olhar, retomar ali a palavra, você vê que são homens porteiros, mas são homens considerados homens valentes. Por quê? Porque diferentemente do que a gente vê na igreja, que todo tipo de gente entra para poder celebrar, para poder, vamos dizer assim, às vezes quando o conceito de igreja, que são homens que são santificados, estão ali oferecendo sua adoração, aqui não. Aqui esses porteiros tinham por funções, vamos dizer assim, não vou dizer que reprimir, mas alertar, ou seja, coibir que pessoas, vamos dizer assim, não apropriadas ou não naquele momento destinadas com sua santificação ao Senhor, pudessem entrar no templo, e principalmente porque elas poderiam estar suscetíveis ou passíveis da ira do próprio Senhor. E aí deixa um aspecto que quando a gente, como igreja, e aí é uma concepção que a gente enxerga,
quando igreja, eu que sou convertido, que já estou em Cristo Jesus, então me reúno com outro irmão também como igreja, e o nosso propósito é oferecer adoração como pessoas santificadas do Senhor, parece que não há muito nexo. A igreja nesse momento está, vamos dizer assim, com mistura de pessoas efetivamente ímpias, mas isso também não compete à igreja se fechar nesse aspecto, porque a igreja ela precisa se abrir para o aspecto da evangelização, e a evangelização, o natural é que aconteça no nosso dia a dia, nas nossas rotinas, mas por uma forma de facilitar o acesso, então a igreja por si só ela tem que ter momentos destinados e voltados não só para a sua adoração ao Senhor e glorificação, que todo o trabalho é feito em prol disso, mas para o fato da evangelização, ou seja, agora nós como irmãos, como igrejas, nos abrimos para que recebamos essas pessoas que ainda não se encontram no Senhor, ainda não reconhecem Ele como seu Senhor e Salvador e principalmente ainda não têm a compreensão da grandeza do que é estar em Cristo, aí sim para poder fazer um trabalho de evangelização. E a gente tem isso aqui muito claramente. A gente recomenda, né, que você, e a gente comenta também um pouquinho lá da questão dos juízes, da família ali dos Isaritas, né, dos Isaritas e dos Hebronitas. Qual o interessante sobre eles? O interessante é que eles também, né, quando a gente vai lá no versículo 32, ele diz assim, e seus irmãos, homens valentes, 2.700 chefes dos pais, e o rei Davi os construiu sobre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Ou seja, você vê que Davi está mostrando uma preocupação para as tribos que ficaram do outro lado do rio, vamos dizer assim, já que aqui você lembra que havia a metade das tribos, então para que eles não ficassem distantes vamos dizer assim, da obra, do alcance do Senhor, daquilo que sucedia, dos trabalhos que se envolviam em relação a servir ao Senhor. Então, a toda essa, vamos dizer assim, seria uma forma da aproximação, de manter a conexão entre as tribos de um lado e as tribos dos outros lados, que ficaram lá quando Josué começou a fazer o seu avanço, Moisés e Josué começaram a fazer o seu avanço, e eles optaram ali pelas terras dos rebanhos. Então, em resumo, que fique no seu coração isso, da importância de você estar pronto, estar apto, estar disponível, né, seu talento, e você principalmente ter coragem, às vezes até mesmo para ocupar uma posição que não parece grandiosa aos olhos dos homens, mas não vai parecer, principalmente aquele homem que ainda não foi efetivamente transformado e que acredita que somente no púlpito, que somente com o microfone na mão, somente no poder da argumentação e da profetização de palavras, ele consegue evangelizar e servir ao Senhor. E aqui a gente vê que claramente esse é um conceito que não vai encontrar, vamos dizer assim, a substância bíblica, porque tanto de um lado, que são esses homens que são capazes, que são necessários para levar a palavra do Senhor, que a palavra de Deus só convencerá, né, se tiver quem fale, se tiver quem pregue, mas contra esses homens que servem de base, servem de sustento, servem de organização e servem de apoio para que a obra do Senhor efetivamente se desenvolva, tá bom? Então fica na graça de Deus, Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, é sempre um prazer, uma alegria muito grande estar aqui, poder meditar, falar um pouco mais e poder te estimular a buscar o caminho do Senhor, mas sempre dizendo, nós não temos todo o conhecimento, toda a profundidade, mas a gente busca no Espírito Santo, que seja de uma forma mais simples possível, ou mais direta possível, falar ao teu coração, para que tu possa também poder diariamente ler a palavra do Senhor, conversar com Deus, e aí tomar a tua decisão, ou seja, tomar a decisão de parar de resistir ao chamado do Senhor e servir também, e ser filho dele, tá bom? Graça e paz, que Deus te abençoe, e que a gente possa estar junto, e que Deus possa nos cuidar, meu irmão.